Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast da TF Escola de Negócios. E hoje temos aqui a presença do Bruno Faleiro, que é professor de Educação Física e sócio proprietário da Mais Legal. Seja muito bem-vindo, Bruno, obrigada. Olá, tudo bem, pessoal? Até quem está nos assistindo, aos meus colegas aqui, chamando de colegas, né, mas enfim, a nós que estamos aqui para fazer um momento muito bacana de conversa, troca de informações, aí obrigado pelo convite. Bem, legal. Tiago, Franci. E também para fazer parte dessa dupla hoje aqui, para nós tratar de um tema muito legal, muito bacana, que é visão de negócio, ela que também tem um negócio diferente. Vamos receber aqui Ana Masson, que é proprietária do Quintal Casa de Brincar. Muito bem-vinda, Ana. Olá a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, Fran, Thiago, né? Tenho certeza que será um momento único para todos. Muito bem, muito legal, muito bom receber vocês aqui. E hoje, os dois aqui têm empreendimentos que tiveram uma visão diferente, fizeram um negócio diferente. Então, a intenção é, para você que está nos assistindo, entender um pouquinho como que foi essa visão de vocês. Da onde que surgiu isso e como as pessoas podem também fazer para enxergar além daquilo que já existe, né? Sair do quadrado, ser um triângulo no meio de tanta gente quadrada, né? Esse é o grande objetivo desse nosso episódio aqui. E para entender melhor, já vamos começar, pode ser com você, Ana, como é que foi que surgiu essa ideia, essa visão do teu negócio, como que você viu isso, essa possibilidade de criar um projeto diferente numa cidade que ainda não tinha esse tipo de serviço como você presta? Certo. Então, para todo mundo entender o que é, né, o quintal, o que é uma casa de brincar. Ela não é uma escola, né, as pessoas às vezes pensam que ela é uma escola. É um espaço que acredita nas potências da criança, certo? Eu sou professora de profissão, né, há mais de 15 anos nessa vida de professora, sou professora de Educação Física e por um período me dediquei mais à educação infantil, né? Uhum. Então eu senti a necessidade da criança como protagonista, um ser diferente, de acreditar na criança nela mesma, né? Yeah. E hoje o modelo das nossas escolas, elas são um pouquinho diferente disso, né? Elas entendem a criança, elas têm uma visão diferente da criança, né? E hoje existem muitas cidades que têm essas casas de brincar, esses espaços que a criança tem esse contato com a natureza, que a criança é protagonista do seu desenvolvimento, onde a gente acredita, a gente adulto acredita na criança, respeita a criança no seu todo, né? Dá à criança essa liberdade de criar, de pensar, de imaginar, de fazer por ela mesma o que cabe a ela, né? Então, em virtude de tudo isso, eu fui em busca de conhecer mais, né? Hoje no Brasil existem escolas que pensam e que trabalham assim, existem casas de brincar, que é o meu foco, né? E eu fui também conhecer escolas que são referências fora do Brasil, né? Que hoje Reggio Emília, que é uma cidade lá no norte da Itália, ela traz a criança como protagonista e eu me espelho muito nessa abordagem que eles vivem lá, né? Que é a criança como protagonista, que é o respeito à criança, a escuta da criança no sentido do que a criança traz, porque a criança ela é muito potente, ela me surpreende a cada momento, né? Não é isso? Vocês têm filha, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? E é incrível, o mundo infantil ele é incrível e eu vejo que é aonde tudo começa, né? A nossa vida começa na infância e tudo que nós vivemos nela, nós lembramos para a vida toda. E é por isso que nós precisamos valorizar a infância da criança. E foi no tentar resgatar tudo que nós vivemos quando éramos crianças, esse brincar com os pares. Hoje nós temos famílias que têm uma criança só, né? Uhum. Então, aonde que eles vão viver tudo isso? Na escola? A escola não proporciona mais isso, né? Então, nós precisamos de espaços e ambientes que proporcionem isso às nossas crianças. Então, foi em virtude de tudo Legal, isso que surgiu a Casa de Brincar do Quintal. Bacana, legal, entendi. E muita gente que está nos assistindo talvez esteja empreendendo ou esteja até pensando
né, empreender e normalmente quando uma pessoa vai empreender, ela pensa, não, preciso achar algo diferente, preciso ser diferenciado no mercado. E quando foi que você viu que isso seria um negócio? Quando foi assim que você viu, isso é legal? Quando que você enxergou isso, assim? Quando que foi? Então, vou fazer um testemunho, vamos dizer assim. Eu estava em visita lá na Itália, conhecendo as escolas, certo? E nós fomos em um grupo de umas 40 e poucas pessoas. Aí lá tinha coordenador, secretário de educação, palestrante não sei do que, uma escola referência aqui do Brasil, que é de Curitiba, que levou todos os seus professores, enfim, tal. E eu era a única professora de sala, tá? Professora de chão de sala, que a gente fala. a mais baixa da prateleira, né? E eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, Jesus, o que tu quer de mim nesse momento? Por que eu estou aqui tendo essa oportunidade? Mas desde já, muito obrigado, né? Enfim. E aí eu volto e tento mudar a realidade que eu vivo dentro da minha escola, porque eu queria proporcionar para todas as crianças, né? O que eu vivi lá. Eu queria que todos pudessem viver isso. Sim. Porque eu sei do quão é importante, né? E aí eu volto, tento mudar a minha realidade, mas não depende só da gente, né? Sim. Depende de todos os outros. E aí eu acabo, eu sempre digo que quando a gente começa a buscar conhecimento, tem coisas que não nos cabem mais, né? Isso é fato. E aquilo você começa a se incomodar e a buscar novos, né? E aí foi que eu pensei, eu posso fazer eu mesma, né? Já que eu não consigo fazer onde eu estou, eu posso sim ter a iniciativa de buscar e fazer eu mesma, né? E aí foi que eu comecei a buscar casas. Então eu passei 1 ano procurando casas em Piratuba, porque nós passamos, a nossa cidade ela é muito prédio, tem poucas casas, eu precisava de um quintal grande, enfim, né? Que tivesse contato com a natureza. E aí foi que apareceu uma outra casa, aí ela era muito pequena, aluguei aquela casa, e depois surgiu assim, num piscar de olhos, surgiu essa casa. Botei o caminho, né? Exatamente. No caminho da minha casa. Uma casa maravilhosa, com um quintal que eu realmente precisava, em contato com a natureza, tem uma sanga atrás. Então, assim, tudo que nós vivemos enquanto infância, né? Porque a minha infância, eu passei na casa dos meus avós, onde eu tinha tudo isso. Né, onde eu podia ter essa liberdade de brincar com a terra, de brincar com a natureza, de brincar com a água, de viver tudo isso, né? Legal. E aí apareceu e está aí o quintal. Bacana. Tu vê, né, os empreendedores geralmente, quase todos que passaram aqui na mesa nasceu de eu sou inconformado com isso, então vou mudar isso, como que eu mudo? E aí começa a buscar informação, conhecimento para montar o seu negócio. E saem coisas maravilhosas, extraordinárias, né? Como você disse, se você não cabe mais naquele meio, naquela caixinha, e não tem força suficiente para alterar tudo que está ao redor de ti, então crie seu novo espaço, né? Isso aí. Não significa que onde você estava é errado, não é isso. É só eu tenho uma visão diferente vou trazer isso para as outras pessoas, proporcionar. Muito, muito legal, Ana. E o Bruno também, né, Bruno? O negócio de vocês é uma coisa diferenciada, também não tinha lá em Erechim nada parecido, que é grande, já, né? Erechim, uma cidade maior. É uma cidade maior. E vieram aí com uma proposta muito legal para as crianças. Mais legal. Mais legal. Conta pra nós como que surgiu essa ideia e do que se trata o negócio de vocês. Bom, então, até contextualizando e deixando bem uma conversa, assim, algo bem bacana. Eu sou irmão da Franci, né? Obviamente o Thiago é meu cunhado, e são pessoas que me dão um suporte em momentos eu digo de conselho, né? Porque conselho, ele vem com um certo carinho, ele vem com um cuidar, né? Então, vários conselhos de vocês em momentos que eu não moro em Erechim, né? Sou professor de educação física, então tenho bacana um momento assim com 2 professores, e que quando a prof fala isso, né, do último local da prateleira, eu estive na Alemanha representando o Brasil por meio da escola que eu trabalho lá em Erechim, do encontro mundial de escolas que trabalham com valores olímpicos, né?
Então, a gente pode ser até o último lugar da prateleira e realmente na questão eu digo, vamos lá, né? Não é reclamar, mas é fato, né? Salarial. Mas é o que os alunos amam a gente, né? Então é isso que faz com que com certeza tu desse o passo a mais para ir. E eu já conhecia no início do meu negócio, quando a gente estava buscando referências, eu busquei no Instagram, eu acompanhei a tua página, sabia que, nossa, parabéns, é mais legal e fez com que a gente se espelhasse em você também para dar o passo para o nosso negócio. E que esse negócio, né, eu trabalho então como professor de educação física na escola, na Escola de Educação Básica da UILA em Erechim, eu trabalho com personal de natação para crianças, eu amo criança, e quando eu digo eu amo criança, vem uma carga, desde a parte legal a você ter paciência de saber lidar, que é um ser humano em desenvolvimento, que tem tudo à flor da pele, e que tá na tua mão, né? A joia rara mais importante da vida de outra pessoa. Então, em sala de aula, a gente sentiu situações de que, não que a gente não tenha, eu digo que sou privilegiado no local que eu trabalho, nós temos uma estrutura maravilhosa, é uma escola particular, né? Então, quanto a isso, não falta recurso nenhum. Mas entra na situação sempre de tempo, né? Então, o tempo na escola básica para as crianças, para se desenvolverem, para terem contatos com a natureza, para se ter aquele negócio mais raiz, né? Sendo bem uma forma gaúcha de dizer assim, ele é carente sim. Então, frente a isso, foi surgindo, e acho que ao decorrer aqui da nossa conversa, também não quero me prolongar muito, mas inquietações de que eu tinha do meu âmbito particular, profissional, e no local, né, onde eu trabalho, e junto com um outro amigo aí, lá em janeiro desse ano, e inquietações de anos, vamos fazer? Vamos! E fomos indo, e em 15 dias surgiu o local e a coisa aconteceu. E montaram, então, é uma brincadeira, né? E o que consiste esse espaço que Exato. as crianças fazem? Na verdade, é uma academia voltada para crianças, né? Então, nesse sentido, a gente buscou um local amplo e que fosse buscar desenvolver aspectos cognitivos, motores, socioafetivos, socialização, em situações de que, por meio do brincar, né, eles pudessem se desenvolver. Então, dentro do modelo de aula em grupo e até do modelo de aula individual. E cabe citar um exemplo e simples. Meu filho tem 8 anos e não sabe andar de bicicleta. Traz para mais legal que a gente tem um plano, um planejamento pedagógico para fazer com que ele goste de andar de bicicleta. Por que goste? Porque ele não vai sair pedalando na primeira, na segunda aula, né? Então ele vai se frustrar. E criança a gente sabe muito bem que quer ser o primeiro da fila, não sabe lidar com frustração. Então nesse plano pedagógico, a gente vai fazendo com que o processo de aprendizagem andar de bicicleta se torne algo cativante e gostoso. Dá para levar os adultos lá, né? A gente já foi lá. Na fala do Bruno, a gente vê o quanto a infância ela é importante para a criança, né? Ela não é uma preparação para a adolescência ou para a vida adulta. Ela é, sim, uma fase mais importante. O Bruno fala do andar de bicicleta, né? Hoje a gente vê a falta de movimento que as crianças têm, porque a visão dos pais e as escolas em si, elas estão limitando o movimento da criança, então está faltando, ela precisa dessa liberdade do movimento. A criança é movimento, é através do movimento, é através do brincar, das interações, que a criança aprende, né? Então, muito legal o teu negócio, Bruno. Fiquei querendo conhecer. Olha só que interessante o que vocês dois falaram, até para quem é empreendedor e nos assiste ou quer empreender. Primeiro, que uma decisão, ela muda tudo. Quando o negócio de vocês aconteceu, quando vocês tomaram a decisão. E vocês tomaram a decisão, vocês tiveram que ter coragem para tomar a decisão, porque exige o investimento, enfim, exige o tempo. E só a coragem, ela não basta. O primeiro item, e eu sempre falo para você tomar uma decisão, para você ter coragem de ir em frente, é o inconformismo com a tua realidade, ou com a situação posta. E interessante porque quem nos assiste pode levar isso para tentar buscar algo
alguma dor que possa ser sanada com o teu serviço. Porque quando nós nos inconformamos com a realidade em que está posta, nós nos movemos. Porque se está tudo bem, por que eu vou me mover? Por que eu vou fazer algo de diferente? Se está tudo certo assim, se está bom assim? E quando nós temos essa visão de que não, esse inconformismo, de que eu preciso fazer algo diferente, eu quero fazer algo diferente, eu quero ajudar as pessoas. E mais uma vez aqui, com vocês, com os outros, até agora foi a mesma coisa. Todos falaram que criaram seus negócios pensando em ajudar as pessoas. E é por isso que os negócios dão certo e têm sucesso. Quando eu foco nisso, eu não foco apenas, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero gerar valor para as pessoas. E quando eu faço isso, quando eu gero valor, o dinheiro é uma consequência. Então, eu acredito que quem nos assiste pode pensar nisso. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, para gerar valor? O Brasil é um país que tem muito problema. Acho que todo mundo aqui concorda, né? E isso é ótimo, porque se tem bastante problema, tem bastante oportunidade para a gente apresentar soluções, para a gente criar negócios que venham para solucionar. E justamente nisso que vocês falam, nesse formato. Hoje tem a escola tradicional, enfim, e fica muito limitado a isso. E é necessário outros negócios, assim como é a nossa escola, que é uma escola de negócios, que ensina aquilo que a escola tradicional não ensina. Então tem muito espaço no mercado. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. É você encontrar oportunidade naquilo que é um problema, uma dificuldade. E aí, quando tu faz isso, você prospera, o negócio cresce, você encanta, né? E um não descarta o outro, né? São complementares, Isso né? aí. A educação tradicional, o ensino tradicional, ele é essencial. Isso não é o que estamos questionando, né? O interessante é a gente abrir a mente para essas outras habilidades que não se tem até tempo hábil dentro da estruturação atual do ensino, né? Então, a escola de negócios, a gente trabalha ali liderança, oratória, lidar com pessoas difíceis, a gestão das emoções, do estresse, isso não se ensina na escola tradicional. Vocês digam isso de escola tradicional nesse sentido, e a gente pensou, né, que muitas vezes, e há vários professores que falam isso, de que o quanto os valores, né, não preços, os valores estão perdidos hoje em dia, e eles passam, e até essa minha fala ela pode parecer um tanto, não digo branda, mas porque o que é valor a respeito para mim, o que é para ti, o que é para ti, são diferentes, porque vem contextos culturais diferentes, vem educação familiar diferentes, e nesse sentido nós temos estilos de vida diferentes, né? Nem toda criança quer se mexer do mesmo jeito, nem toda criança vai gostar, e agora falando bem de educação, vai gostar da mesma disciplina, vai gostar da mesma atividade física, vai gostar do mesmo esporte, né? Então, nesse sentido que tu diz de fazer, agregar valor, hoje em dia nós vemos vou falar simplesmente do pisar na grama, né? Tá. Então, nós adultos entendemos que o importante é o pisar na grama, mas uma criança vai querer só ficar pulando na grama, a outra não vai querer pular, a outra vai querer correr na grama, a outra vai querer rolar na grama, aquela não vai querer rolar porque ela vai... Então cada um tem um jeito diferente, e nós, então aí que tá, perceber aquela situação, aquela dor, ter o feeling de entender, como que eu posso agregar valor nisso, né? E é isso que entra a situação do nosso negócio na Mais Legal. Na nossa cidade, nós fizemos um mapeamento, né, porque do mercado, porque não precisou chegar a um estudo muito aprofundado. Nós temos escolas de dança, tem as academias com Cross Kids, Functional Kids, então tem o tal do Play. Então, muitas vezes até a gente é confundido no meio disso, a gente diz, não, é uma academia para criança. Mas o que é? Primeiro, né, a gente vem lá conhecer. Mas depois a gente mostra porque se eu chegar aí e disser que ela vai aprender, vai se desenvolver por meio do brincar, é muito vago. Tem que sentir, né? Então, claro que eu sendo do ramo, fica mais fácil entender o negócio da Profiana, né? E e ter certeza, né, que realmente é brilhante o que ela faz. E então eu falo isso, e eu falei antes que eu conheci o negócio dentro da busca, né, das páginas. Que massa, assim, sabe, o negócio, porque é isso que, estando lá
no chão de sala de aula, a gente sente falta. E a família que tem condições de investir nisso, ela não vai e entender que não vai colher o fruto agora, mas lá na frente. Quando aquela criança se tornar um adulto, ela vai ter e aí, ser um pouco audacioso, né? Ter uma noção de mundo humano muito melhor. Sim, vai desenvolver habilidades que a gente ensina agora para os adultos, na verdade. Já vai desenvolvendo isso, né? Dentro dessa visão de Reggio Emilia, tem o fundador, né, o criador das escolas de Reggio, que é o Loris Malaguzzi. E ele falava das 100 linguagens da criança. Ele tem um poema, As 100 Linguagens da Criança, onde ele fala que a criança tem 100 modos de enxergar, 100 modos de aprender, no sentido de que a realidade, que cada um aprende de uma forma, cada um busca de uma forma, cada um se interessa por uma coisa, e dentro dessa visão, lá no quintal, nós temos espaços brincantes, certo? Uhum. Nós temos um espaço de faz de conta, um espaço de um mercadinho, né? Um ateliê de artes, onde a criança trabalha com argila, com tinta, com elementos da natureza, com riscantes, que são lápis. Aí nós temos um outro espaço de construção e construtividade, onde nós temos os brinquedos não estruturados, que a gente chama, que são os brinquedos não prontos, porque hoje o mundo está cheio de brinquedos, né? E o brinquedo ele tem uma função só, certo? É aquela função, a criança brincou, vai brincar 1, 2, 3 vezes, não é isso? Vai largar o brinquedo. Porque ele só tem aquela função, ele não liberta a criatividade, a imaginação, e isso está se perdendo, né? A gente percebe o quanto se perde essa criatividade, essa imaginação. Então, o brinquedo ele não estruturado são elementos, são materiais que possibilitam diferentes formas de brincar, diferentes imaginações, potencializa a criança nesse sentido, né? O meu José, o meu filho menor, ele tem 6 anos. Ele é um menino extremamente criativo. A imaginação dele vai às alturas, sabe? Então, assim, eu trabalhava na escola, ele ficava em casa com a Tata, né? Então, o que ele fazia? TV, muito pouco brincar, né? Era mais tela. Então, meu Deus, eu não posso permitir que meu filho viva essa infância, eu preciso fazer algo diferente. Então, quando tu fala assim, né, no sentido de pensar no problema, solucionar o problema, sim. Também veio disso, né? Exatamente, começou ali. A gente sabe que hoje as crianças estão muito nas telas, né, Bruno? Então, tudo isso faz com que não tenha mobilidade, falta de movimento, né? O excesso de informação, não de conhecimento, né? Informação, que é diferente de conhecimento. Eles têm informação, mas não têm conhecimento. Agitação, né? Então, assim, é isso que vem alimentando as nossas crianças. A sementinha da ansiedade. Isso aí, né? Então, eu pensando no José, sim. Eu pensei, eu vou proporcionar isso ao meu filho, proporcionando isso ao meu filho, eu quero proporcionar a todas as outras crianças, né? Então, lá nós vivemos isso. A criança, ela tem a liberdade de buscar brincar aonde é do seu interesse, com o que ela gosta, com o que eu me identifico, sim. Né? Muito, muito legal, Ana, porque, mais uma vez, a gente entra naquilo que nós falamos, né? Muitas vezes é na própria dor que a gente enxerga uma oportunidade, uma necessidade no mercado e cria um negócio. Então, com a maioria dos empresários que a gente fala, foi dessa forma. Pelo menos os que prosperaram, não era só pelo dinheiro, era para sanar uma dor, era para resolver um problema. Então, eu acredito muito que o empreendedor deve focar, ou quem quer empreender, quem quer crescer, deve focar nisso, deve focar como eu posso resolver o problema de alguém, quais que são os problemas. Porque quando eu faço isso, eu gero valor para as pessoas. E nesse processo de vocês, né, vocês acreditam que vocês têm uma visão de longo prazo para o negócio de vocês, e existem, né, pessoas que devem ter estado junto com vocês nessa visão. Eu gostaria de entender melhor de vocês qual foi a importância de ter pessoas, de ter um networking para chegar no negócio de vocês, para iniciar um negócio, porque iniciar qualquer negócio não é fácil. E isso é bom ficar muito claro para quem nos assiste. Não é simples, dá vontade de desistir muitas vezes, dá vontade de
que eu estou fazendo isso, e qual que é a importância de ter um bom networking, de ter pessoas, ou até referências, até mesmo hoje a rede social permite isso. Bruno? Não, quando tu fala, durante a tua pergunta, já por isso que é bacana aí, né? E tentar fluir como uma conversa, isso porque... Mas não explicando para quem está em casa, por exemplo, quando eu estava menos de um ano atrás, né, ali por dezembro, queria muito empreender, queria abrir o meu próprio negócio, pensava, o que eu vou fazer, né? Então, pela questão das dores. Eu tenho um grande amigo, que é o diretor da escola que eu trabalho, mas antes disso ele é meu amigo, sabe? Quando eu entrei na graduação de Educação Física, durante uma disciplina, tem o tal do momento que é um relato profissional, onde os egressos do curso vêm falar para quem está entrando no curso. E eu fiz o relato profissional dele. Olha que engraçado. Passou os anos, os 4 anos de graduação, eu não era próximo nada dele. Vou começar chamando do Edenir, né? O Edenir já vai chegar no apelido, calma. E aí, lá naquela fala, eu admirei muito a história dele, porque naquela época a graduação de Educação Física era no turno diurno, então de manhã, uma disciplina à tarde. Então, nesse meio tempo, ele trabalhava como pintor, né? Então, para poder pagar a faculdade, e eu fazendo ali o relato dele, eu achei a história dele, me identifiquei demais. Por quê? Porque eu também era assim, eu trabalhava manhã e tarde para poder pagar a faculdade, para ir para a faculdade de noite. E é a realidade, né? Não é nem chorando as pitangas aqui, mas sim é a realidade, né? Da criar a responsabilidade. Sim. Então, aí passou o tempo, e como na universidade, na URI, que eu estudei lá em Erechim, que eu fiz a minha graduação, comecei a me envolver também com o projeto de pesquisa, e aí eu comecei a me aproximar do professor Edenir, que era professor de Educação Física da escola, e ao finalizar a graduação, eu abri uma vaga na escola, eu consegui passar no processo seletivo e me tornei professor da escola. Me aproximando dele, aí sim o professor Edenir se tornou meu amigo Chita, né? Então, Chita, por quê? Porque ele é pequenininho, do tamanho do Thiago, assim, né? Não é bullying isso, gente. Então, o Chita se tornou um grande amigo, né, para várias situações. Então, esteve ao meu lado ali, principalmente num momento difícil da minha vida, que foi perder meu pai. Então era o coordenador da educação física da escola, mas ao mesmo tempo também um grande amigo, e a gente foi trocando ideias com o passar do tempo. O Chita se tornou diretor da escola, e a minha colega, daí que veio uma colega agregar o grupo, que é a Prof. Indy, eu não vou falar o nome completo dela, né, porque senão ela não... Depois vai estar assistindo e vai dizer, não fala o nome completo. A Prof. Indy veio agregar o grupo, e nós somos os coordenadores da educação física da escola. Mas aonde que entra nisso de surgir a ideia? De que eu e o Chita, a gente sempre via movimentações de colônias de férias, nessas situações de que muitos pais sim, e talvez possa ser um pouco, porque dói, né, botar o dedo na ferida, mas não sabem o que fazer com os filhos, né? Então, mas não, e ao mesmo tempo eles têm o sentimento de que não querem colocar o filho em qualquer lugar. Então, por ter esse networking de trabalhar na melhor escola particular da cidade de Erechim, né? Uma escola tem uma estrutura agregada a uma universidade, tem diversos públicos que frequentam essa escola. Então nós temos um network, uma confiança, uma credibilidade muito grande da comunidade. Agregando a Prof. Indy também junto, de ter uma presença de uma mãe, né? Não vou caracterizar como, obviamente, uma presença feminina, mas uma mãe, o professor Chita, um pai, um Dindo muito carinhoso, né? Mima demais. Então, nós conseguimos chegar nessa visão de negócio nossa, assim. Legal. Então, é algo que é um processo, e aí vem fazer parte dessa nossa conversa, né? Que não é só, é importante tu querer saber onde tu quer chegar, mas curte o caminho, saiba que esse processo, essa caminhada, ela faz parte, né? Nesse sentido, então, admiração, amizade, valores que vieram agregar para chegar onde a gente está e onde a gente prospecta ainda. Muito legal que tu falou, Bruno, que é
curtir o caminho, né? O primeiro alpinista a chegar no Monte Everest, ele chegou lá em cima, e o que ele fez depois que ele chegou lá? Desceu. Porque o objetivo não é ficar lá. Então, curtir o caminho, cara. Curtir tanto as coisas boas quanto as dificuldades, porque as dificuldades nos ensinam muito também, né? Legal para você, né? Então, falando em network, eu acho que isso é de extrema importância, né? Tanto para quem está começando, quanto para quem já está no processo, para quem já está aproveitando, né? Usufruindo e curtindo desse caminho, né? Independente da situação que esteja, né? É de extrema importância. Eu tive pessoas que me apoiaram no início, amigos, né? Um mentor que eu tenho, vamos dizer assim, dentro da área da educação. Israel, pensei em montar uma casa de brincar, né? Agora você está no caminho certo, ele me disse. É isso aí. Eu falei, opa, então, realmente. Então, assim, dá um up, né? Pra gente dar o primeiro passo. E como o Thiago coloca, começar é desafiador, né? E quando você começa o movimento, os desafios também começam. E não dá para desistir, não dá para desanimar, né? Então tem que continuar no pensamento positivo ali, que vai dar certo, que é só um processo, é só um ciclo, né? Me lembro da tua fala esses dias no outro curso que a gente teve, do café de negócios, né? Que você disse que você convidou tantas pessoas. Posso falar o número? Sim. Que você mandou o convite para 100 pessoas e lá estavam 40. Então, isso me dá um gás no sentido assim, agora eu fiz a colônia de férias, né? Eu entrei em contato com várias pessoas, certo? Sim. Mas para ter um número X que eu queria. Sim. Hoje eu atingi o número X que eu queria, mas para mim atingir o número X, eu precisei, sim, né, abranger um número maior de pessoas para conseguir aquilo que eu queria. E hoje eu troco ideias com outras pessoas e outros lugares, né? Esse network que tem casa de brincar, que tem uma ideia parecida com a minha. Eu acho que isso incentiva muito a gente, dar umas ideias diferentes, uma visão diferente, na troca, assim, de que vivemos os mesmos problemas ou, né, situações diferentes, enfim. Isso acaba... É muito bom ter pessoas que pensam da mesma forma pra gente conversar. Acho que agrega muito, né? Sim. Não, isso que tu fala de vendas vendas é isso, na verdade. Vendas é muito mais não do que sim. E é matemático vendas. Não é dom, é treinável e é só fazer conta. Se eu faço contato com 5 e fecho para 1, para mim ter 20, eu preciso fazer contato com 100. Entender? É isso. E isso... Quando a pessoa empreende, agora eu vou empreender porque daí eu vou ficar na boa, né? Não, daí é que tu vai trabalhar. Isso. Porque daí tu tem que fazer o teu resultado, né? E garanto que com vocês mas no começo assim. Não é fácil receber esse não. E ouvindo de você, isso aliviou meu coração, sim, sabe? Porque eu tô começando, né? Sim. Então, assim, vocês também estão começando, sim, mas no sentido de que... Não é pessoal, não é pessoal. É isso não aí, pode levar pro lado entendeu? Pessoal. Então, lá na primeira colônia de férias que eu fiz, que foi em dezembro, eu não tinha essa visão. Eu pensava, por que me disseram não? Por que a pessoa me disse não? A prof falando ou isso... me disse que sim e depois não veio, mas, sim, né? Por quê? Então, agora eu sei, sim, aceitar, que tá tudo bem. Quando a gente começou a conversa aqui, falando e deu sequência ao caminho, né? A gente sempre pensava, meu Deus, mas vai vir aluno da onde? Eu pensava, não, eu tenho tantos alunos de natação, mais os alunos da escola, e algo que me dá não é esse. Me dá muito, e não me dá vergonha. Antes me dava vergonha, mas agora eu entendo realmente isso. Não começou nenhum aluno meu de natação. Prospectei, né, os meus alunos e não veio nenhum. Com o tempo, agora eles estão vindo, né? Mas e também não é pelo lado pessoal, é porque cada família, sim, tem uma organização, isso, né? Aí. E a gente tem que entender isso, por isso que não é só vender, né? E aí quando entra a prof falou aqui agora há pouco, né, a questão da colônia de férias, né? A gente começou a perceber que vamos colocar no Instagram, vamos divulgar impulsionar por meio do patrocinado.
a maneira que a gente mais conseguiu vender, eu digo não vender, mas porque o nosso fechar realmente e fazer a coisa foi pelo WhatsApp. Por quê? Porque parece aquele negócio só no clicar, no comprar, a gente parou para perceber que não dava certo. Por quê? Porque é quem que vai cuidar do meu filho? No aonde pessoal, o né? meu filho vai estar? Eu percebia no pessoal. Né? Mas aí tem uma coisa muito antiga tem muita coisa antiga que ainda funciona, Sim. né? Então, uma das coisas antigas que funcionam em qualquer ramo é o boca a boca. É o feeling, assim, de saber com quem eu tô falando. Mas quem é essa pessoa por trás dessa marca? Quem que tá ali naquela empresa me vendendo? Quem vai cuidar dos meus filhos? Não é... Claro, no nicho de vocês é mais preocupante, porque ninguém quer que o seu filho sofra algum tipo de trauma, não sei, né? Que ele seja muito bem cuidado. Mas em todos os negócios, quando tem aí a IA que está vindo para facilitar os atendimentos, otimizar o tempo das pessoas, e são ferramentas muito boas, mas ainda nada substitui o calor humano, né? E antes a Ana falou dos nãos, né? Por que a pessoa não me disse não? Tu tem facilidade em dizer não? Não. Todos nós aqui temos dificuldades em dizer não, Nos né? nossos treinamentos, cara, quando nós abordamos, porque nós abordamos numa sessão muito esse assunto do dizer não, cara, todo mundo tem essa dificuldade. Grandes empresários, muitas vezes, que têm sucesso, que tu olha, pô, esse cara, sim, todos. E quando isso vai, então, para o círculo, como o Bruno também falou, né, eu pensei, meu conhecido, fica mais difícil ainda dele te dar ou não, né, porque fica difícil de separar o profissional do pessoal, né, o que ele vai pensar se eu disser que não, vai achar que eu não tô apoiando ele, e às vezes não é isso, é o financeiro, ou é o tempo que não tá encaixando na rotina, né, então, essa parte da maturidade emocional, onde você consegue entender que o negócio é diferente do teu grupo de amizade e que você tem que fazer o teu negócio funcionar, escolhendo um público-alvo e trabalhando assertivamente nele, ele vem com o andar da carruagem, né? Vocês idealizaram várias coisas antes de abrir o negócio, mas na hora que ele começou a rodar, que vocês perceberam o que faltava, né? Pensando nisso, assim, houve todo um planejamento de estruturação, os dois que eu tive a oportunidade de ver um pouquinho mais de perto da estrutura física, eu vi que vocês tiveram essa preocupação, né? Mas a preocupação, então, de estruturação no sentido, pessoas para trabalhar, até o financeiro, estratégias de venda, houve esse planejamento ou a coisa foi acontecendo? Me contem, pode começar, Ana. Então, na verdade, o meu custo operacional inicial era baixo, né? Então, mas não houve um planejamento. Eu pensei, eu vou... Bem sincera. Mas não dá sozinha nessa resposta. É isso que a gente então, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente não quer entregar uma falsa ilusão para quem assiste a gente aqui. A gente quer que vocês falem a verdade. Por isso que a gente traz pessoas aqui que empreendem, que fizeram para falar a verdade, a realidade. Então, assim, eu vou abrir, eu vou montar o que eu preciso. Primeiro, eu preciso de um lugar, né? Tá, tudo bem. Achei o lugar. O que eu preciso para dentro? Então, eu sou muito no sentido de organização de fazer pesquisa de preço, de comparar coisas. Então, eu sempre busco nesse sentido. Precisava de prateleira, não vou comprar, vou mandar fazer que sai mais barato, nesse sentido. É uma boa compradora. Isso aí, né? E aí eu fui equipando meu espaço. Mas não houve, assim, um planejamento antecipado, vou guardar dinheiro para... Eu fui me organizando assim, eu sou efetiva no município, né? Então eu tenho a minha efetivação, então eu peguei a minha licença prêmio, onde eu recebia por 3 meses, então eu tinha uma segurança, certo? Sim, isso me deu um incentivo de, eu tenho uma coisa segura, posso arriscar, né? Sim. Então, e fui movimentando com o que foi entrando, né? Aí fui modificando, reconstruindo, fui reinvestindo. E aí passou os 3 meses, eu pedi a minha licença sem remuneração. Mas não houve, assim, um planejamento, tenho tanto, eu preciso de tanto, como é que eu vou conseguir? Então eu vou nesse sentido, né? Fui começando e fazendo. E reinvestindo o que foi entrando. Muito importante isso, né? Reinvestindo.
Por isso que eu digo, né? Eu falei brincando Ctrl+C, Ctrl+V na resposta, porque é mesmo assim. O nosso início de negócio, tendo contextualizado da onde saiu, a gente tinha uma ideia sensacional, né? Mas e aí, como é que vai fazer a coisa acontecer? Fazendo. Então, claro, né? E que o caminho faz você pensar, né? E nós estudamos locais, de onde ia ser valor de aluguel, mas daqui a pouco o aluguel aqui é um pouco mais barato, mas é mal localizado, então tu vai trabalhar com crianças, tem local para o pai estacionar e deixar na porta, como é que vai ser isso, né? Então, claro, aqui eu tô dando pontos finos, assim, retoques, pequenininho, mas o no grande, né, que é o quanto nós vamos começar investindo. Mas só que aí que entra a questão dos pontos finos, né? Os detalhes pequenos, simples, que somados geram um grande gasto. Então, antes a prof falou, a prof falou agora da prateleira, né? Para nós, algo muito, muito simples e que eu venho desde lá da natação, os objetos para afundar né, e a criança mergulhar e pegar. Eu não vou comprar na internet uma pecinha DVA que custa mais de R$50. Sabe o que dá pra fazer? Você compra aquele refrigerantezinho, não vou fazer um merchan aqui, tá? Não vou dizer a marca. Pequenininho lá de 200 ml, você coloca um brilho dentro, bota uma água modificada que ele vai afundar, que você vai mergulhar e vai achar mais legal porque tu vai fazer um monte de cores diferentes. Para brincadeira, né? Algo que tu pensa assim, na mais legal, que é uma academia para crianças, o que vai ter? Espaço. Tá? Então, grama sintética, um tatame grande e situações diferentes. Nós, dentro do próprio rolo, e eu vou citar essa, né, situação, do rolo que veio o gramado sintético, né, nós fragmentamos e tinha as rolinhas, e esse rolinho a gente trabalha uma atividade que trabalha uma coordenação motora, velocidade, tempo de reação, que é a criança parada, você joga o rolinho e ela tem que pular, e ela acha super divertido. Então, às vezes, materiais que não tiveram custo nenhum ou tão simples, fazem parte da tua aula. E com relação a isso, lá no início a gente não tinha o medo de empreender pelo material, mas sim, né, por manter uma estrutura, porque o pavilhão que nós conseguimos, e aí entra a credibilidade, né? A mulher dona do local que nós locamos teve os 2 filhos que estudaram na nossa escola, e a gente ficou sabendo isso depois que a gente fechou, né? Então, nessa negociação, por ter meio da credibilidade, ela deu algumas condições melhores, né? Negociamos, ela deu condições melhores nos primeiros meses, que são os que a gente fica nervoso, muito nervoso de como é que vai rodar esse negócio, né? E aí a coisa vai acontecendo, esse é o caminho. Sim, olha que legal que vocês dois falaram. E é o que a gente fala no nosso treinamento, a gente fala muito para as pessoas, sair e ir para ação, né? Não adianta você ler um monte de livro, você ter um monte de curso, sei lá, você não fazer nada, não colocar em prática, não adianta nada, é ir para ação, é fazer a coisa acontecer e começar com as ferramentas que você tem. Começar que no processo você vai melhorando, você vai ajustando e as coisas, né, você vai reinvestindo, você vai melhorando a tua estrutura. Então, eu sempre falo, 50% de qualquer negócio é começar. Né, e o restante é persistir, porque as dificuldades vêm, tem mês que é menos gente, baixa, enfim, tem muitos desafios. E então, 50% começar, 50% é persistir, não desistir, seguir em frente, tá com foco no objetivo, no propósito, no longo prazo, né, para suportar o processo. E estamos nos encaminhando para o final dessa conversa gostosa aqui. Já. E eu gostaria de ouvir de vocês, assim, para quem está pensando em empreender, em sair da sua zona de conforto, do inconformismo, né? Porque é fácil ficar só reclamando, né? O difícil é tirar a bundinha ali da cadeira e fazer acontecer, né? É um podcast educativo, a gente chama de bumbum ou popozão. Tá, eu vou mudar o termo então. Que dica vocês dariam para as pessoas que estão pensando em dar esse passo, né? Além de coragem, o que tu acha, Bruno, que a pessoa tem que ter em mente para botar esse passo inicial, o start no seu negócio? Bom, queria agradecer, claro, a oportunidade desse momento e
algo que me deixou muito feliz sabendo aqui na mesa agora que minha companheira aqui do lado é uma prof de educação física. E porque a nossa, não vou dizer a nossa classe, mas a nossa tribo de professores da educação física, a gente tem algo muito forte que é isso que tu falou, que é a persistência, é a determinação de fazer acontecer. Não estou dizendo que as outras não tenham, mas é o que eu sinto dentro da nossa, né? A gente tem vontade muito de fazer acontecer. E eu digo isso, o que tem que ter, que agora pode parecer um tanto quanto, mas dentro de mim me motivou muito por meio de uma construção, exemplos na amizade, exemplos por meio da companheira que eu tenho, que é a minha noiva, vai se tornar minha esposa, de fazer com que eu buscasse algo a mais na vida, né? Não só aquela, não é zona de conforto, porque confortável todo mundo quer ficar, mas é estagnado, né? Então, realmente dizer assim, que quando você se sentir que você pode, não é algo de mirabolante, mas que você pode agregar ao próximo, seja do mais simples que for, vai lá e faz, sabe? Que é o se sentir útil que vai fazer com que as coisas aconteçam. Eu acredito que eu entendi o que tu quis dizer, Bruno, que é você ter um motivo para ação. Uma motivação, um motivo para ação, buscar um motivo para fazer a coisa acontecer. E para ti, Ana, o que tu pensa? Entende que uma pessoa, né, para ela empreender, para ela sair, o que ela tem que ter? O que ela precisa? Você falou do motivo para ação, é o sentimento, né? Quando você sente e tem vontade de fazer alguma coisa, eu vejo que não é esperar estar preparado, sabe? Aquela coisa, eu tenho que me preparar para aquilo. Muitas vezes não. É agir, né? Eu senti que eu quero, é nesse sentido. Às vezes a gente espera estar preparado e não age, né? E acaba... Nunca vai estar. Nunca vai estar. É dar o primeiro passo, né? Eu tenho vontade, eu vou fazer. É bem nesse sentido. Legal. E colocar a cara e tentar, e não deu certo, vai dar certo, continuar tentando, né? Vai receber não. Tem coisas que não vão sair do jeito que a gente quer, mas o negócio é não desistir, é continuar persistindo, modificar o que precisa ser modificado. E eu acredito que esse é o processo, né? De todo negócio, de todo empreendimento. Acredito que seja isso. Legal. Bacana. Antes da gente encerrar, eu gostaria de entender, saber de vocês, qual que é a visão que vocês têm para daqui a uns 5 anos do negócio de vocês, desse ramo de vocês, qual que é a visão de vocês, né, para o negócio de vocês, nesse ramo que vocês estão atuando, o que vocês enxergam para o futuro? Eu e os meus, eu enquanto Bruno, né, eu acabo pensando que é conseguir, na prática, conseguir gerenciar o negócio e ter com que tenham pessoas que tenham não o mesmo sentimento que eu, mas a mesma vontade de fazer as aulas acontecerem com a mesma dedicação que eu tenho, o mesmo carinho de fazer com que aquela criança, respondendo aquela pergunta, sempre pergunto, e aí, se divertiu hoje? Não é gostou ou achou mais legal, meio marqueteirozão, não, se divertiu hoje, porque a criança ela é muito verdadeira, né? Então ela diz que sim ou diz que não. Mas enquanto grupo, né, e que eu também concordo com isso, nosso intuito para daqui 5 anos, ou seja, o que for, é tentar fazer com que esse negócio não seja somente em um local em Erechim, a gente possa estar tendo outros espaços, ou daqui a pouco escalar, e até, claro, um sonho, né, não sei para 5 anos, mas ser uma franquia. Mas um sonho começa com isso aí, com o pensamento. E claro, vocês estão estruturando o negócio, vocês estão criando expertise, né? É o primeiro passo, né? Sem dúvida nenhuma. E você, o que tu enxerga? O Bruno me lembrou de uma coisa, de uma frase também de Loris Malaguzzi, que ele fala que o importante é a criança ser feliz hoje. É viver o hoje, né? E eu acho que é sobre isso. Porque cada dia é único, cada momento é único, cada pessoa é única, cada criança é única, né? E eu acho que é nesse sentido, né? De nós podermos proporcionar
as crianças o viver o hoje, a ser feliz hoje, aproveitar as oportunidades da vida, né? E sobre o meu negócio, eu vejo que é sobre isso, né? No sentido de poder proporcionar cada vez mais a mais crianças que vivam isso, que tenham essa possibilidade, essa oportunidade de viver e de ser criança, de ser feliz, como eu coloco lá no meu slogan, né? Nesse sentido. E sim, hoje eu já tendo período de férias e o meu objetivo é atender, como a nossa cidade demanda isso, nos finais de semana também, né? E no sentido de expandir de repente como uma escola, né? Conseguindo trazer mais... agregando, né, nesse sentido. Já tenho parcerias em outros lugares, então assim, a nossa ideia é no sentido de buscar franquias, né? Então, de cursos, enfim, então seria nesse sentido. Legal. Bom, para vocês eu tenho uma dica, nós estamos gravando esses podcasts e um deles nós vamos falar sobre franquia. Vamos trazer aqui pessoas que são especialistas em franquia e que vão também, assim como vocês estão dando uma aula aqui, dar uma aula de como que eu faço. Como que eu faço se eu quero franquear, o que é uma franquia. Então, nós enxergamos muito isso, a necessidade de muitos empreendedores e vamos trazer esse tema também para essa mesa aqui. Porque muitas pessoas às vezes querem começar, querem fazer o que a gente faz e não sabem por aonde, né? Sim, e a franquia você compra a expertise, você compra tempo, na verdade, porque você... aquela pessoa já fez, já sabe o que dá errado, já sabe o que dá certo e ela vai te vender isso. Modelo do negócio. Como é certo. Muito obrigada, então, de coração, meu irmão Bruno, por ter vindo lá de Erechim até aqui para gravar, né? Cedinho hoje. Faleram se reuniram. A Ana também, nossa querida amiga que está sempre ali à disposição. Obrigada de coração pela presença de vocês. Obrigada a vocês que nos escutaram, nos acompanharam. E obrigada, Thiago, por sempre estar ao meu lado nos nossos projetos. Obrigado, meu amor. Obrigado a vocês, né? Foi um prazer poder estar aqui compartilhando essas histórias com vocês, entregando conteúdo para você que nos assiste. Conteúdo relevante, conteúdo de pessoas que empreenderam, que fizeram acontecer, que foram para ação, que saber e não fazer ainda é não saber. E então é muito importante ir para ação. E vocês fizeram isso, deram uma aula para nós aqui. Esperamos que você, empreendedor, está buscando empreender, está querendo alavancar a sua carreira, possa tirar grandes lições que foram deixadas aqui nessa mesa hoje. Então, muito obrigado. Até a próxima.